Amém. Então abre a sua apostila aí, comigo aí. Vamos lá, tem um sumário aí e vamos para a apresentação aí na página 9. Cristologia. O que significa cristologia? Cristologia é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, quando você ouvir essa palavra cristologia, você já vai entender que você vai estudar sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Por isso que é cristologia. Essa palavra vem do grego. Cristo significa ungido e logia significa estudo. Então é estudo sobre a pessoa de Cristo. Bem no finalzinho lá, tem uma parte aqui da apostila que é assim: cristologia é o estudo que trata da pessoa e da obra de Jesus Cristo, dos seus atributos como Deus e como homem, bem como do relacionamento entre suas duas naturezas. Neste curso, estudaremos sobre uma perspectiva histórica e bíblica dos estados e ofícios de Jesus Cristo e sua grande obra da expiação. Tá legal? Então vamos ler um pouquinho dessa apostila aqui, daqui a pouco a gente entra nas escrituras, tudo bem? Como vai ter algumas provas aí, eu preciso ler juntamente com vocês. Então vamos lá. A formação do pensamento teológico acerca da pessoa de Jesus Cristo. Antes de eu explicar isso aqui para você, deixa eu explicar algo bem interessante aqui. Deixa eu pôr algo aqui para dar uma travada. Se eu fosse você, eu anotava isso, que isso é muito importante. Talvez você não vai aprender isso em outro lugar. Assim, existe a teologia de alguém e existe a teologia bíblica. Tudo bem? Então, você precisa entender essas duas perspectivas. Por exemplo, existe a teologia de Calvino, a teologia do arminianismo, a teologia de Lutero, mas existe a teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? É o que a Bíblia fala sobre o assunto. A teologia que leva o nome desses caras é o que ele pensa a partir desse assunto. Então, por isso que existe a teologia deles e a teologia bíblica. Então, você precisa entender isso muito bem, para você não ser levado. Por isso que quando os teólogos se juntam para debater, eles falam: mas fulano de tal, teólogo tal, do primeiro século, pensava assim, o outro teólogo do segundo século pensava assim. Ou seja, teologia na perspectiva daquele pensador, mas a Bíblia em si tem a sua teologia. E isso aí você tem que ficar muito atento a tudo isso. Então, de modo geral, página 10 agora, e bem simplista, podemos resumir toda a história do desenvolvimento cristológico em 3 períodos, que está aí destacado de 50 a.C. até 70, que foi a construção da cristologia, foi amplamente discutida e fundamentada e oficializada nos concílios. Aí tem de 800 d.C. a 1500, que a cristologia permaneceu inalterada. Houve a necessidade de se criar meios de mediação com Deus por falta de uma compreensão correta das Escrituras. Aí, de 1500 d.C. até a presente data, a cristologia tem sido alvo de uma constante desconstrução e construção por diversas linhas religiosas. Estudo acerca de Jesus Cristo tem sido aceito de diversas formas. Tem sido alvo de reconstruções formada a todo tipo de ideologia. Olha só isso. Vigente. Agora, um ponto interessante, adaptando-se ao interesse das mesmas. Ou seja, para resumir para você, o Jesus customizado. O que é Jesus customizado? É o Jesus que a pessoa monta ao seu bel prazer. Eu pego só o que eu quero. Ah, isso aqui não, isso para mim não serve. Só serve isso. Essas palavras para mim servem. Ah, mas isso que Jesus fez? Não, não serve. Tem muitas igrejas hoje que não aceitam o Jesus do monte, que ora no monte. Fala: não, ora em casa, vai orar na sua casa. Mas o nosso Jesus orava no monte. O nosso Jesus subiu no monte e orou, e depois de orar, desceu e escolheu os 12 discípulos. Hoje as pessoas não querem orar, escolhe, não, fala dele. Não, aquele dali tem uma parceria mais aqui com nós. Vamos chamar esse, você tem que é tudo diferente. Tem teologia de todo mundo, só não tem a teologia de Cristo. Vocês estão conseguindo entender? Então, por isso que você precisa perceber e entender esse tempo que estamos vivendo. Então, desde que o cristianismo surgiu,
tem esse debate acerca da pessoa de Cristo. Então, no desenvolvimento da seguinte forma, vamos ler agora aqui a página 11, no verso, lá no finalzinho, que fala do 325 depois de Cristo, que foi o concílio de Nicéia, depois 431, que foi a condenação do pessoal ali que estava fazendo heresia, afirmando a unidade pessoal de Jesus Cristo, e depois 451, temos ali a definição do concílio de Calcedônia, que condena o monofismo. E aí, a partir do ano 451, eles bateram o martelo e afirmaram que a cristologia reconhece tanto a natureza divina e a natureza humana de Cristo. Eu não vou adentrar toda a apostila com vocês, porque eu quero gastar mais tempo com a Bíblia, tudo bem? Então, depois você ler essa apostila na sua casa, você vai entender. Existia muito debate dos teólogos acerca da pessoa de Cristo. Tinham as pessoas que falavam, esse Jesus, se ele é Deus, ele não pode ter um corpo humano. Então ele era tipo uma figura espiritual, não tinha um corpo material. Porque eles pensavam, a matéria é ruim. Então, como um Deus santo vai habitar na matéria ruim? Esse Jesus não é homem. Ele é um ser iluminado que está andando entre nós. E aí, outras pessoas, outros pensadores, ao longo dos anos, se levantou e debateu contra essa heresia. Porque a palavra diz que Jesus é homem e também é Deus, habitando na mesma pessoa. Então, as pessoas não tinham muita compreensão sobre isso. Devemos entender também que naquele tempo não era aberto para todo mundo estudar as Escrituras. Não era, as pessoas tinham que fazer um esforço muito profundo para ter as Escrituras e estudar. E tinha pessoas que não conseguiam ler na língua original da Bíblia, que era o latim da época, e depois o pessoal foi traduzindo para outra, que foi a reforma que Lutero fez. Então, entendendo esses pontos aqui, histórico, a gente vai chegar agora aqui na doutrina herética acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, tem alguns pontos que eu quero destacar com vocês aqui. Se você tiver alguma pergunta, guarda ela, que no final a gente vai abrir para perguntas e respostas. Eu gosto de trabalhar assim, porque eu acredito que fica mais didático e todo mundo aprende. Então, a primeira heresia que surgiu nesse tempo histórico foi o gnosticismo. Que eles... Vamos lá, vamos ler o que ele diz aqui. É provável, página 15, que o gnosticismo tenha surgido como um segmento cristão no Egito, entre o fim do século I e o início do século II. Muitos escritos do gnosticismo foram encontrados, incluindo o chamado Evangelho segundo São Tomé. Os gnósticos criam que a matéria ou é má ou tão corrompida que o Redentor divino não poderia associar-se a ela. Você entendeu? Então o gnosticismo veio, não, esse Jesus não é um ser humano, porque a matéria é ruim, somos ruins, nascemos ruins, então não tem como Deus habitar em um corpo. Então começou essas coisas aí. Então o que eles pensavam e acreditavam? Negava a realidade do corpo de Cristo. Segundo ponto, afirmava que Cristo tinha um corpo real, mas negava que fosse material. Olha a doideira que os caras pensavam. Terceiro, agnosticismo, que é o termo gnóstico provém de duas palavras gregas, que significa conhecimento, que significa literalmente não conhecer essa pessoa, ou seja, era o oposto do gnosticismo. Os agnósticos procuravam negar Deus e a sua existência, dizendo que não se pode conhecê-lo. Ensinava que a mente humana não pode conhecer a realidade. Negava, pois, a Deus o sacrifício do Redentor de Cristo pela humanidade. Então, depois tem outras heresias que foi surgindo aqui ao longo do tempo, mas um ponto importante que eu e você temos que frisar aqui é na página 19. Aí. Olha a página 19. Aí você anota aí, porque pode ser que isso caia na prova e você já vai estar treinado para isso daí. Ano 451, Concílio de Calcedônia. O concílio elaborou uma definição de fé cristã correta, unificadora, que encerrou uma longa controvérsia entre cristãos e se tornou a declaração cristológica ortodoxa para todos os cristãos. A definição de Calcedônia é considerada oficial pela Igreja Ortodoxa Católica Romana Luterana, cristã
reformada, anglicana e protestante. Então, a partir desse momento, a partir dessa data, passou-se a entender o cristianismo reconhecendo tanto a natureza divina de Cristo quanto a natureza espiritual. Até aqui, tudo bem? Tá, vamos lá então. Agora vamos entrar para a palavra de Deus aqui. Abra sua Bíblia comigo aí. Isso aqui foi só um termo mais histórico para você entender um pouco disso daí. Antes de entrar na palavra de Deus, deixa eu rebater algo aqui. Vamos lá. Página 21. A vida natural e humana de Jesus Cristo. Então vamos entender um ponto aqui bem interessante. Você entende que Jesus, ele é muito importante. Por quê? Porque desde quando ele dividiu o tempo, existe antes de Cristo e depois de Cristo. Mas mesmo tendo um monte de escritos sobre Cristo, existe pessoas que não compreendem ele na sua totalidade. Se o pessoal lá atrás não conseguiu compreender, você acha que hoje tem muita gente que não compreende o ensino de Jesus? Sim ou não? Existe. Hoje, na atualidade, tem pastor que fala que não precisa ir orar no monte. Tem pastor que fala que não precisa mais buscar como buscava antes. Pastores falando isso, afirmando isso, que a palavra de Deus e Jesus faz totalmente o oposto do que essas pessoas estão falando. Ou seja, não tiveram um entendimento profundo acerca da pessoa de Cristo. Página 21, a vida natural e humana de Jesus Cristo. A Bíblia nos fornece diversos relatos que provam a natureza humana de Cristo. O primeiro aspecto que podemos analisar é o fato de Jesus Cristo estar inserido na lista da genealogia humana. Então, ou seja, Jesus já é colocado porque ele está na genealogia ali de Mateus. O pessoal já vai colocando evidências a respeito dele. Então, com essa genealogia, a gente vai entendendo alguns pontos que Jesus teve a sua vida humana. Por exemplo, Jesus era Deus, sim ou não? Sim. Mas teve um momento que ele passou por dificuldade. E ele pediu ajuda para os discípulos orar por ele. Agora pense comigo, deixa eu elucidar isso aqui para você. O pessoal via Jesus como Deus, João. O cara faz milagre, o cara faz tudo. Aí Jesus agora está aqui. E chega nos caras e fala, pô, ora por mim aí. Aí os caras pensam assim, pô, ele acabou de multiplicar pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Ele acabou de ressuscitar um morto. O que eu tenho para orar para esse cara aí? O que eu vou fazer para esse cara aí? Não, Jesus pediu para eles orar, ou seja, isso mostra a humanidade de Jesus. Agora, um ponto interessante, tem pessoas que hoje, por ser liderança, não pede ajuda para o seu membro, porque pensa, se eu pedir ajuda, eu vou mostrar fraqueza. Olha a mente, como a pessoa está. Se eu falar que eu estou mal, que eu estou passando dificuldade no meu casamento, como eu vou dar exemplo se o meu casamento está ruim? E se ele falasse, ele ia conectar, porque a pessoa ia falar, poxa, ele está passando por situação que eu também passo, então ele é um ser humano tão quanto eu sou. Então tem muitas pessoas que querem ser super-heróis. E Jesus, que foi Deus, não queria ser Deus, ele quis ser humano, e foi humano. E tem muito crente que é humano e quer ser Deus. Olha só que doideira. E isso está acontecendo no nosso tempo. Então Jesus chama os discípulos e fala, ora por mim aqui, eu não estou bem, eu estou mal. Mas Senhor, eu estou mal. Mas Jesus, temos para orar, cara, só ora por mim aqui, fica comigo. Fica perto de mim aqui, vamos andar juntos, vamos caminhar juntos. Então, isso mostra a natureza de Jesus. Jesus era Deus, era sublime, era tudo isso. Mas ele também era humano. E por que ele era humano? Porque ele precisava ser humano para se conectar com o ser humano. Aqui está um ponto bem interessante. Tem muitas pessoas que vai fazer outras coisas, mas não leve em conta a conectividade. Não adianta você ir em um lugar, pregar e ensinar se você não fazer conexão com o povo. Você vai falar, o povo vai te ouvir e ninguém vai entender nada. Todo mundo vai sair vazio, vamos perder tempo. Por isso que a conexão ela é tão importante, por isso que Jesus contava muita história. Ele lia o ambiente que ele estava, se conectava com a história, contava a história, aplicava a história, as pessoas entendiam, era transformada e vida que seguia.
guia. É assim que devemos andar e viver, como o nosso Jesus nos ensinou. Amém? Amém. Vamos abrir para a Bíblia então? Vamos entrar agora aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo de número 5. 5, verso 39 e 40. Quem achou aí, quiser ler, quero a participação de vocês aí. Depois eu volto para a apostila aqui. Deixa eu entrar na palavra de Deus aqui um pouquinho. E aí depois a gente volta. Evangelho de João, capítulo 5, 39 ao 40. Quem achou aí, quiser ler, fica à vontade aí. Pode ler? Pode ler. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres vida. Olha só. Quem leu foi o irmão Douglas, né? Isso. Tá, então vamos ver. Vamos entender isso aqui. Isso aqui eu ensinei quando eu estava 1 ano estudando Jesus é Tudo, Resto é Detalhe. Eu ensinei para os alunos lá que estudam comigo as regras da hermenêutica. Qual é a regra da hermenêutica? Se fosse você, eu anotava. As regras é quem falou, para quem falou e quando falou. Isso é 3 regras da hermenêutica. O que é a hermenêutica? É como você interpreta a palavra de Deus. Então, quem falou, para quem falou e quando falou. Isso é muito importante. Quando você estuda a palavra de Deus perguntando, você tem uma compreensão melhor. Quem falou, para quem falou e quando falou. Por quê? Porque o propósito é você entender o porquê das coisas. Quando você entende o propósito significa o porquê. Você tem uma compreensão melhor do algo que você está estudando. Agora, quando você... É o porquê falou, desculpa, né? Não entendi. O último é o porquê falou, não. Não, Falou. quem falou, Quem falou, para quem falou e quando falou. Quando falou, obrigada. Tá, então vamos lá. Quando você aplica essas ferramentas para entender, você vai achar o propósito. Achando o propósito, o seu entendimento fica melhor. Ou seja, você não perde tempo com as muitas coisas, você vai logo no ponto certo. Esse é o jeito que eu estudo a Bíblia e não dá errado. Eu aprendo muitas coisas estudando desse jeito. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou te ensinar isso agora. Você vai aprender isso agora nesse texto aqui. Então, olha só, o texto que o irmão Douglas leu, verso 39, diz assim: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Tá, quem falou isso aqui? Primeira pergunta, quem falou? Aí você tem que cavar o texto. Quem falou? Deixa eu explicar. Quem falou foi Jesus. Jesus que falou. Tá. Outra pergunta. Para quem ele estava falando isso? Você precisa considerar o contexto. Precisa voltar aos textos para você entender. Ele estava falando ali para os mestres, para os judeus que estavam ali. Então Jesus disse para os judeus, ou seja, para os mestres que já conheciam a palavra. Agora, com essa pergunta em mente, olha só como você lê e o entendimento fica melhor. Coloque na sua mente, Jesus estava falando para os mestres que conheciam a palavra. Aí ele disse: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Ele disse: vocês estudam a Escritura, porque vocês falam que a Escritura tem a vida eterna. Mas, olha só, não para por aí. Ele continua dizendo: e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Aí, verso 40. Todavia, vós não querem vir a mim, para ter a vida. Ou seja, Jesus falou: vocês não acreditam em mim, vocês estão estudando a palavra. E a palavra fala sobre mim. E vocês não querem acreditar em mim. E vocês só vão ter vida se acreditar em mim. Porque esse livro que você tem na mão fala ao meu respeito. Aí o povo ficou doido. Por isso que o povo queria matar ele. Por isso que o povo queria apedrejar ele. Quem queria apedrejar ele não era os pecadores. Era os mestres que não tinham entendido. Por isso, informação sem a presença do Espírito Santo, você só vai ser um burro informado. Agora, se você tem o Espírito Santo, você pode ter um pouquinho, um pinguinho, já é o suficiente para você mover o céu. Amém? Amém. Você precisa entender isso. Não precisa buscar muito, precisa buscar um pouquinho, mas tem que ter o Espírito. Tem que ter a presença de Jesus. Para você entender, perceber e isso transformar
a sua vida. Então Jesus falou isso para eles, falando, ó, você estuda a Escritura, você passa muito tempo estudando a Escritura, vocês foi com 12 anos de idade para o cinema para estudar, estudou, tá aí, já tá velho, com 50, 60 anos, e mesmo assim, você não entendeu que isso fala de mim. Eu acredito que se Jesus viesse hoje em algumas igrejas aí, o pessoal ia deixar ele entrar, não. Lembra que eu ensinei para vocês que existe a teologia de homens e a teologia bíblica? Tem teologia de homens aí que diz que você só pode pregar lá se você tiver barba. Você mesmo não, você nem sobe no púlpito. Se você não tiver barba, você nem sobe. Isso é teologia bíblica? Não, é teologia de homem. Ele entendeu, compreendeu e ensina assim. Por isso você tem que distinguir uma coisa da outra. Existe a teologia dos pais da igreja, existe, mas o que a Bíblia diz? Eu gosto de Bíblia. Eu quero é a Bíblia. Eu vou morrer pela Bíblia. Não porque esses caras pensou e entendeu. Então você precisa entender isso, senão você vai ser um fariseu moderno. Vai ser enganado, né? Enganado. Então olha só. Você entendeu? A gente fez a pergunta. Olha só, para ficar bem didático aqui. Perguntamos, quem falou? Quem falou aqui? Jesus. Para quem falou? Os mestres. Aí ele, quando falou o contexto que os mestres estavam falando que ele era um doido, que ele não era o Filho de Deus. Aí Jesus atacou eles naquilo que eles estavam lendo, mas não estavam entendendo. Você passa a vida toda estudando e está falando sobre mim, cara, você não está me vendo. Agora, sabe por que eles não viram? Vai pegar agora. Porque não tinha Espírito Santo e porque eram religiosos. E pessoas religiosas são orgulhosas. Agora, algo mais profundo. Cuidado, que um cristão e um religioso andam numa linha bem tênue. Você pode ser um religioso ou você pode ser um cristão. Talvez você vai ter uma atitude de um religioso e de vez em quando você vai ter uma atitude do filho, de ser alguém do reino de Deus. Por isso que temos que tomar bastante cuidado para não ser um religioso. Porque Jesus falou para os religiosos isso. Porque quem hoje em dia, se nós fosse parar para perguntar, os religiosos hoje somos nós, irmã Andresa, que está no culto todo dia, aprendendo sobre a palavra, e mesmo assim ainda não compreendemos algumas coisas sobre Jesus. Por isso que temos que colocar o nosso pezinho no chão e entender aquele texto que Paulo diz, cuidado, aquele que está de pé, o próximo passo não é voar não, tá? O próximo passo é cair, quebrar os dentes e quebrar a cara. Então cuidado, anda na moral, anda de boa com o seu pezinho no chão, reconhecendo o Espírito Santo na humildade, na mansidão, porque isso é você ser o imitador de Jesus. Jesus não foi arrogante, Jesus não foi soberbo, não, foi humilde. Se você quer tocar Jesus, quer ser um discípulo de Jesus, viva na humildade, viva compreendendo essas coisas, porque Jesus é maravilhoso, Jesus faz coisas extraordinárias na nossa vida. Página de número 22 aí, vamos agora dar uma voltinha na apostila e depois nós vamos para a palavra. Vou ensinar vocês assim, ó, a vida religiosa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como judeu, teve sua vida marcada por atividades religiosas. Podemos ver diversos aspectos disso. Agora, depois que eu ensinei para vocês isso aqui, vocês acreditam que Jesus teve uma vida religiosa? Sim ou não? Vamos pensar, gente. Eu gosto de fazer vocês pensar. Porque aí você aprende algo maravilhoso. A apostila aqui na página 22 está falando aqui, ó, eu quis pegar até esse ponto aqui para já... Página 22 fala, a vida religiosa de Jesus Cristo. Jesus Cristo teve uma vida religiosa? Vamos lá. Vamos pensar junto, né? A gente costumava, os alunos que estavam com nós, a gente usava um método. O método era, vamos perguntar para a palavra, e a palavra vai responder isso daí. Se você for pegar a vida de Jesus, pegar todo o discurso que Jesus ensinou, você vai ver quais foram os assuntos que Jesus mais falou. Alguém tem um palpite qual foi o assunto que Jesus mais falou aqui, quando por esse mundo andou? Qual foi o assunto que ele mais falou? Salvação. Amor. Eu sou o caminho. Vamos lá, vocês estão chutando muito, hein? Meu Deus, gente. Ó, se nós fosse enumerar os ensinos de Jesus, então o assunto que Jesus mais ensinou não foi sobre religião,
foi sobre o reino de Deus. O primeiro assunto destacado que ele mais ensinou foi sobre o reino de Deus. Então, respondendo a pergunta, Jesus não teve uma vida religiosa. Jesus teve uma conduta de um cidadão do céu. Jesus veio ensinar reino. Isaías capítulo 6, capítulo 9, verso 6 diz que o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo estava sobre o seu ombro, ele veio trazer um governo, não foi uma religião. Por quê? Porque o texto, coloca no texto aí, vamos ver aqui, cadê? Quem é que vai ler? Isaías, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Ó, o Espírito Santo está mandando aqui, gente, eu tenho que ler. Isaías, capítulo 9, verso 6, Acho que é 9 e 6. Oi? Acho que é Isaías 9 e 6. 9 e 6, isso. Quem achou pode ler para nós aí. Isaías 9 e 6. Deixa eu ensinar para você algo aqui. Alguém leu aí, quer ler? Ó, vou ler para ganhar tempo aqui. Ó. Por que... Alguém ia ler? Eu vou ler então. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então Jesus não veio trazer uma religião, veio trazer o governo. Não foi um governo, foi o governo. Essa palavra o governo significa, João, que ele não veio trazer mais um governo. Foi o governo. Não existe nenhum outro governo como o governo dele. Então a vida de Jesus não teve uma vida religiosa. Jesus teve uma vida trazendo a evidência do reino de Deus. Por isso que eu e você somos chamados não de religiosos, mas sim de cidadão do céu, embaixadores do céu. O que o embaixador faz em um outro país? O que ele faz lá? Vou te ensinar. Ele leva a cultura do seu país para aquele país. Se ele chega em um lugar e a cultura do seu país é, a partir das 4 horas, tomar um chá, quando ele chegar naquela cidade que ele vai dominar, ele vai colocar aquela cultura. 4 horas, gente, é hora de tomar o nosso chá. 7 horas é hora de orar. 8 horas é hora de jejuar. É cultura. Isso é um embaixador. Quando você é um embaixador do reino, você vai em um outro território e leva a evidência do reino a qual você pertence. É um representante. Um representante, a irmã falou super bem. Então você e eu, Jesus não nos chamou para ser religioso. Então Jesus não teve uma vida religiosa? Não. Ele teve o quê? Ele veio manifestar o reino de Deus. Por isso, o maior assunto que ele ensinou foi sobre o reino. Por isso que ele fala, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para semear. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Disparado ele ensinou sobre o reino de Deus. Então ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer o governo. Olha só que ponto bem interessante isso aqui. Então, Jesus também teve uma vida sem pecado. Sem pecado não significa que ele não foi tentado, tá? Tentado ele foi, mas ele não caiu. Por quê? Porque ele teve que vir como nós seres humanos é. Existe uma história que diz que um cara chegava, dava comida para o peixe, alimentava o peixe, mas toda vez que ele chegava perto do aquário, o peixe corria dele. Aí ele chamou um amigo e falou, que peixe ingrato, eu dou comidinha para ele, eu trato bem ele, mas toda vez que eu chego pertinho dele, para ver ele nadando aqui, ele foge de mim. Aí o cara falou, é claro, o peixe nunca vai entender você, porque você é um ser humano, o peixe só vai te entender quando você se tornar um peixe. Aí ele falou, foi isso que Deus fez. O ser humano não entendia Deus, através dos profetas, através dos escritos. Aí Jesus teve que vir, se rebaixou a um ser humano como nós. A Bíblia fala que ele deixou-se despiu da sua glória, se reduziu a um homem e veio viver entre nós. Para quê? Para se conectar, para entender a nossa dor, para passar por tudo aquilo que a gente passa. Por isso que ele é o único que conhece todas as nossas mazelas. Porque ele passou, foi submetido, mas não pecou. Ele não pecou porque teve uma força, ele não pecou porque não quis pecar, por causa de mim, por causa de você. Então por isso que ele se conecta com nós, com o Leandro. Por causa disso, porque ele submeteu a tudo isso. Por isso que a palavra diz, porque Deus o exaltou e deu o nome que está acima sobre todo o nome de... Por que Deus o exaltou? Porque ele passou, se submeteu por tudo isso. Não foi fácil para ele. Ele passou por tudo isso para nos dar um exemplo que é capaz de viver uma vida digna assim com o Senhor. Então você aprendeu que Jesus não teve uma vida religiosa, ele teve uma vida do reino de Deus. Então já pergunta, é o reino que está direcionando a sua vida ou é a religião? Por quê? Agora vamos entrar nesse ponto aí, porque eu quero fazer você sair daqui triste com vocês, tá bom? Ó, vamos lá.
Porque você tem que deixar, reconhecer e brigar com isso. Com isso o quê? Religião. Você não pode ser uma religião. Porque a Bíblia te chama para ser um filho. E um filho não é religioso. Um filho ama. O filho se alegra com aquele que volta. Estava aqui, se perdeu, mas voltou. Amém. Vem, vai ter festa na casa. Um filho faz isso. Amém? Então, ó, a vida... Qual é a diferença da religião e do reino? Eu disse para você que a religião e o reino é uma linha que anda assim, linha tênue. Um lado você pende para um lado, outro lado você vai pender para o outro. A diferença é, a religião mata para se manter viva. Os religiosos matam para se manter vivo. Se preciso for colocar o seu nome na roda para o dele ficar bem, ele vai fazer isso. Por isso que Jesus fala, ó, esses caras gostam de ser elogiados, por isso que eles sentam bem na frente. Por isso que eles querem isso. Então eles matam para se manter vivo. Agora o reino de Deus está disposto a morrer para que outros possam viver. Por isso que Paulo diz, eu entrego o meu corpo para morrer, para que vocês possam viver, quando ele escreve lá para Filipenses. Eu estou carregando aqui, eu estou algemado. Era para eu ficar triste, era para eu ficar envergonhado, mas não, irmão. Essas algemas aqui estão fazendo o evangelho ganhar mais território. Então eu não estou triste pelas minhas algemas, eu estou alegre, porque enquanto eu estou preso aqui, tem um monte de gente que está sendo liberta por Jesus Cristo aí. Então o reino de Deus não mata, o reino de Deus está disposto até a morrer, para que os outros possam viver. Paulo entendeu isso, por isso que Paulo sistematizou o cristianismo. Agora, um ponto interessante. Paulo andou com Jesus? Não. Mas sistematizou. Se você for pegar todo o ensino de Paulo e dos 12 discípulos e comparar, você vai ver que Paulo escreveu muito mais coisas do que ele. Agora, você tem que perguntar, gente, por que Paulo teve um impacto maior do que os discípulos que andou com Jesus? Aí é uma jornada que a Bíblia vai fazer você mergulhar. E isso que é interessante. Não é muito valioso e vantajoso, Marquinhos, ensinar isso. Por quê? Porque você tem que ter esse prazer de investigar e você reconhecer isso. Eu lembro-me que quando eu era pequeno, eu jogava um joguinho lá e quando chegava numa tela de enigmas, os meus irmãos me chamavam, porque eles não sabiam resolver. Não vamos chamar ele que ele sabe. Teve um lá que eu fiquei, acho que foi 2 dias para resolver. Eu não podia nem desligar o videogame, porque não tinha memory card. E eu fiquei lá, irmão. Não entrei na internet para ver, mas resolvi. Voltava a tela toda, li os negócios em inglês, não tem que fazer. Ia testando tudo. E quando eu acertava, conseguia passar. A sensação que eu senti, irmão, de descobrir algo. Ninguém roubava isso de mim. E é isso que acontece nas Escrituras. Eu posso te dar um palpite, mas nada substitui você mesmo ir lá, você mesmo provar, você mesmo degustar. Nada. A luta não vai roubar isso de você. A dificuldade não vai roubar isso de você. Nem a morte, talvez, esse tópico aqui deixou você até assim. O reino está disposto a morrer pelo outro. Quando você entende e vive aquilo que Paulo viveu, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, eu considero tudo como esterco por causa de Cristo. Você vai entender que Paulo não estava chapado, Paulo não estava brisado, Paulo não estava enfeitiçado, Paulo estava o quê? Ele teve uma revelação de Cristo. Por isso que ele viveu tudo isso. Então eu e você temos que buscar essa revelação. Paulo não viveu com Cristo não, como eu e você também não. Mas ele entendeu. Por quê? Porque teve fome. Porque teve sede. Se você tem fome, se você tem sede, você vai experimentar de Jesus. Agora, a sua fome e o seu desejo tem que ser ousado, irmão. Você tem que investigar, você tem que buscar a palavra de Deus mesmo para você entender essas coisas que o Senhor nos ensina. Tudo bem? Bom, aí toda a Bíblia fala do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus não teve uma vida de pecado. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui da vida de Jesus Cristo aqui na apostila. Então tem aqui a teoria da comunhão da propriedade, teoria dos calvinistas. Isso você lê lá na sua casa para você entender um pouco sobre isso. Um ponto interessante aqui é da submissão ao Pai. Página 28, teoria da submissão ao Pai. Uma outra maneira de compreender a encarnação apresentada por João
onde se ensina que Cristo é um ser que vive absolutamente na dependência do Pai. O Verbo participa da natureza divina. Toda a sua plenitude como Filho é sempre proveniente. Essa geração divina é expressada por ele, vivendo sobre a condição em que cada momento e cada detalhe da sua prerrogativa e perfeições da divindade está ao seu dispor. Mas ele se submete à vontade do Pai. Conhecimento, palavra, atos, conflitos, sofrimento, então tudo. Então Jesus, um ponto que traz essa evidência da natureza humana de Jesus é a submissão a um Pai. Nós, que somos seres humanos, devemos e temos que ser submisso a Deus, submisso ao Pai. Tudo que o Pai pedir, isso vamos fazer. Por que vamos fazer? Porque é o Pai que está pedindo. E quem é o Pai? Olha só. Aí você tem que responder essa pergunta. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus diz, Filipe, Filipe, faz isso não, Filipe. Quanto tempo eu estou convosco que você fala, mostra-nos o Pai? Jesus veio para mostrar o Pai. O impressionante é que eles pediram para ver o Pai e Jesus já estava mostrando a evidência do Pai para eles. E eles não estavam percebendo. Possa ser que eu e você também não estamos percebendo a paternidade de Deus que está sobre a nossa vida. Possa ser que eu e você também não está entendendo alguns momentos que passamos por dificuldade, por conflito, por umas razões que o próprio Senhor permite. Para quê? Para Ele revelar a glória dEle sobre a nossa vida. Um outro ponto aqui bem interessante agora, está lá em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24. Vamos entender aqui um pouco aqui. Lucas capítulo 24, eu quero que alguém leia agora, verso de número 40 e o 45. E eu encerro aqui com isso e a gente abre para perguntas e resposta. Gente, eu vou ver com o meu Marcos aqui, parece que vai ser 2 aulas sobre cristologia. Eu acho muito pouco, isso aqui não foi nem introdução, gente. Eu vou ver com eles a possibilidade de ficarmos 44 ao 45. Deixa eu só frisar isso daqui. Eu vou ver com ele a possibilidade de ficarmos essas 4 horas falando só sobre cristologia e depois, numa outra oportunidade, eu venho para falar sobre o Espírito Santo. Pode ser? Por quê? Porque a Bíblia toda fala de Jesus. Então, 2 horas é muito pouco tempo. E eu amo tanto falar sobre ele, então 2 horas não dá. Então, não quero só te ensinar sobre isso, eu quero transmitir esse peso para você de viver com Jesus. Amém? Então, vocês me deram essa oportunidade, Marquinhos? Me concede? Amém. Então, uma outra aula. É bom que eu vou voltar de novo, né? Se ficar sem gostar, amém. Se não gostar, aí, só lamento. Lucas, capítulo 24, verso 44 ao 45. Pode ler. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha só. Toda a Escritura fala de Jesus. Quando eu falo isso, eu não estou apelando. Quando eu falo isso, eu estou me referindo a essa passagem. Agora, a gente vai aplicar aquela regra da hermenêutica. Lembra da regrinha? Quem falou, para quem falou e quando falou. Aí você precisa considerar o contexto, gente. Por favor, quando você for estudar especificamente sobre a pessoa de Jesus, considere o contexto. Não pega um verso ali isolado, não considera o contexto. Você vai mergulhar, o Senhor vai te levar por águas profundas e você vai experimentar algo novo. Você vai dormir apaixonado, acordar amando o Senhor cada vez mais. Viva isso, incentive isso na sua vida. Faz o seu cérebro preguiçoso querer isso, da presença do Senhor Jesus Cristo. Então vamos aplicar de novo essa regra aqui para você sair daqui aprendendo isso. Ó. O contexto aqui fala da ressurreição de Jesus e do caminho de Emaús, que os 2 que estavam andando estavam tristes. Por quê? Mais uma vez, a gente começou a aula falando que as pessoas não entendiam a obra total de Jesus. Os mestres do antigo não entenderam. Hoje, muita pessoa também não entende a obra de Cristo. Então, cuidado, talvez você está vivendo muito tempo na igreja e não entendeu nem 1% do que Cristo é. Isso é triste.
Se alguém perguntar para você qual foi o assunto, o tópico número 1 que Jesus mais ensinou. Aí você ia ficar chutando como chutou aqui? Então, olha só, você precisa conhecer o seu Senhor. Você está adorando Ele, você está buscando Ele. Se preciso for, você fala, você canta que vai dar a sua vida para Ele, mas você não conhece o tópico número 1 que Ele ensinou, irmão. Que negócio é esse? Olha, o negócio até caiu aqui porque está forte, meu irmão. Então, vamos lá. Bota o vaso. O vaso está caindo aqui. Alguém me ajuda aqui, Jota? Me ajuda aqui? Aí, ó. Se tivesse um engenho aqui, ia ser igual aquela mulher que depositou, quebrou o vaso nos pés de Jesus. Então, o contexto é, os discípulos não entenderam a morte de Jesus, estavam tristes, caminhando, cabisbaixo, triste. Jesus então passa, se encontra com ele e pergunta, por que vocês estão tristes assim? Eles falam, você não é daqui? Você não sabe o que aconteceu? O nosso Senhor morreu. Aquele que fazia milagre, aquele que ele foi maltratado porque ele curou no sábado. Ele foi perseguido porque ele deu vista para um cego. Ele morreu porque ele levou saúde para os outros. Ele morreu porque um dia ele estava passando, alguém estava andando de luto e ele interrompeu aquele luto. Ele liberou uma palavra e o menino que estava morto ressuscitou. Ele morreu porque fez o bem. E como assim, cara, você não percebe isso? E ele estava falando para Jesus. Como você não está por dentro do assunto? Você não assiste o SBT? Você não assiste a Record? Você não assiste o Datena? O YouTube? O Facebook? O Piraporinha News? Você não assiste? Aí Jesus falou assim, ó, vou te explicar. E isso aqui é um ponto bem interessante, eu quero a atenção de vocês. Se você me prestar, que vai ser muito recompensada ela. Verso 30, qual o texto foi que eu falei? Lucas 44, 24, 44, 45. Tá, 44, 45, né? Aqui, ó. Subtítulo, Jesus esclarece as Escrituras. Olha só, esclarece. Então isso significa que eles conheciam. Eles só não tinham a luz, o esclarecimento. Talvez conhecer você conhece. Hoje a IA está deixando todo mundo informado. Mas você não sabe fazer nada com essa informação. É igual um macaco com uma banana e uma chave. Ele está preso. Ele não sabe que a chave serve para libertar ele. Ele quer a banana. Está entendendo isso? Estou usando esses exemplos assim para deixar você triste mesmo. Verso 44. Em seguida, Jesus lhes explicou. São estas palavras que eu vos ensinei quando estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo quanto a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Meu Deus, irmão, isso daqui é profundo demais. Você precisa entender que quando Jesus falou isso daqui, não existia no Novo Testamento, não existia nada escrito sobre Jesus, então ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Então ele fala, se cumpriu o que estava escrito na lei de Moisés, eles citam o Pentateuco todo. Estava escrito o que aconteceu nos profetas, ele cita todos os profetas, desde os menores até os maiores. Está escrito no que estava escrito no Salmo, ou seja, tudo que foi escrito do Antigo Testamento até agora, ao meu respeito, se cumpriu. E vocês não perceberam. Jesus está falando, toda a Escritura fala sobre mim. Ele falou para os mestres e falou agora para os discípulos aqui, mais uma vez. Meu irmão, se você for ler toda a palavra de Deus, não vai ser difícil encontrar Jesus. Ah, Becão, por que eu não estou encontrando? Porque talvez você não está com tanta fome assim. Talvez você não está com tanto desejo assim. Hoje as pessoas só lêem a Bíblia. Existe uma pesquisa que fala que 70% dos pastores nunca lêem a Bíblia toda. E prega. Pessoas falam, estudo aponta que pessoa só vai ler a Bíblia quando tem algo para pregar ou para ensinar. Hoje, as pessoas não lêem a Bíblia mais para ser um alimento. Falamos que a Bíblia é alimento, só falamos, mas não provamos isso. Não experimentamos isso. Não vivemos, não mensuramos. Falamos como Jesus falou. Vocês estão com igual aquele povo que vocês me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Não tem uma conexão aí. Hoje estamos vendo isso. Temos várias versões no celular.
mas se juntar todas elas, eu vou colocar naquele negócio do aplicativo que vem onde você passou mais tempo, o Instagram, o Facebook, ganha disparado. As 6 Bíblias, 7 Bíblias que você tem aí nesse seu telefone. Então, você precisa entender isso. Estava tudo escrito, de Gênesis e Apocalipse. Tem algo sobre Jesus lá. E como esses caras não perceberam? Eles não perceberam porque eles não tinham tanta sede assim. Hoje nós temos, hoje tem muita gente que não está conhecendo Jesus, não. Com tantas versões, não está reconhecendo Ele. Então, olha só. Jesus explicou tudo o que foi escrito desde os Salmos. Não, ele disse da lei de Moisés, desde o primeiro livro, desde de Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito, já tem algo ali sobre Jesus. Aí ele fala, está se cumprindo tudo que foi escrito ao meu respeito. Verso 45, que aqui é o clímax. Então, lhes abriu o entendimento, para que pudesse compreender as Escrituras. Ele sabia, mas o entendimento não tinha aberto. Vou repetir para você pegar. Ele sabia, mas o entendimento deles não tinha sido aberto para eles entenderem. Aí a gente pode citar aquilo que Paulo diz. Não me lembro agora se é em Efésios ou se é em Hebreus, está na Bíblia, irmão. Foi Paulo que escreveu. Desperta tu que dorme, Cristo te iluminará ou te esclarecerá. Essa parte do dormir significa um crente morto espiritual. Não está vivendo mais glória. Está vivendo só rotina de culto, mas não prova nada, não mensura nada, não tem uma essência, não tem um perfume que Jesus cheira assim e fala, nossa, que cheiro de unção nova, de algo novo, de desejo, de querer me conhecer, de querer mais de mim. A gente precisa viver com essa essência de querer mais do Senhor para compreender, porque se toda a Bíblia fala de Jesus, irmão, você acha que você viveu tudo que Ele tem para você? Coloca o seu pezinho no chão, você não viveu nem 1% ainda. Eu tenho 30 anos. Isso aí não é suficiente. Os caras aqui, tiveram esse tempo todo e não experimentaram. João mesmo disse que se fosse escrever tudo que a respeito dele foi escrito, não iria existir livro. Ou seja, Jesus fez muito mais do que está relatado aqui. Então, por isso que eu não me limito a viver só o que está escrito aqui. Eu vivo mais coisa com Ele. Eu acordo chapadão, doidão. Jesus, hoje eu quero viver algo extraordinário, algo lindo. E eu vivo. Por isso que eu ensino para as pessoas, quem não conhece Jesus vai viver rotina, vai viver mesmice. Agora, quem conhece Jesus vai viver coisa nova, vai ter testemunho para contar todo dia. Por quê? Porque está contemplando Cristo. Você vai contar, testemunhar daquilo que você está vendo. Se você vê Ele, você vai ter algo dele para falar. Agora, se você não vê nada, você não vai falar nada, você não vai dizer nada. Agora, se seus olhos veem Jesus, se os seus olhos contemplam Jesus, se os seus olhos experimentam Jesus, vai acontecer o que aconteceu com esses 2 discípulos. Então lhe abriu-se o entendimento, para que compreendesse as Escrituras. 3 pontos. Se fosse você, eu anotava. Conhecimento é informação. Conhecimento é informação. Entendimento é você saber usar esse conhecimento ou essa informação que você tem. Vai anotando aí. Compreender é você saber quando usar. Entendimento é saber. Entendimento é o quê? Saber e conhecer. Vamos lá. Vai de novo. Conhecimento é informação. Informação. Entendimento é você entender esse conhecimento que você tem, essa informação que você tem, você entende. Compreender, você saber usar. Meu Deus, o que bom, eu gosto é assim, Marquinhos. Estou gostando, hein? Estou gostando do pessoal, hein? Entendimento e qual o próximo? Compreender. Saber usar. Compreender, você pode colocar, e compreender você ser uma pessoa sábia. Saber usar no tempo certo, no momento certo. Não é ser igual Pedro, que chega de Jesus e fala, Senhor, eu não te troco por nada, e aí nega Jesus. Senhor, não, eu não vou deixar você, e aí nega o Senhor. Ele tinha paixão, mas ele não tinha o time de entender. Já João tinha o time. Por isso que quando Jesus aparece para João e
conversa com Pedro, Pedro conversa com Jesus e Jesus fala, Pedro, tu me amas? Ele, sim, tu sabe. Pedro, tu me amas? Sim, tu sabe. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, tu sabe. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está indo, João está indo. Ele fala, tá, mas o que você tem para ele ali? O que você tem para o João? Aí Jesus fala, não te compete saber agora o que eu tenho para ele. Por quê? Porque João entendia muito mais coisas do que Pedro. Pedro era aquele cara da ação, sabe? De fazer. Por isso que quando Jesus precisava de alguém para usar fé, ele chamava Pedro. Agora, quando ele chamava alguém para permanecer, ele já pediu para João. Porque quem permanece é aquele que entende. Eu não estou vendo nada, mas eu vou ficar aqui porque eu sei que Deus vai mandar uma nuvenzinha e a chuva vai sair. Eu não estou vendo nada, mas eu vou ficar aqui. Pedro não. Pedro já ia ficar doido com isso. Agora, quando precisava usar a fé, Jesus chamou ele, Pedro, vai lá, que tem no peixezinho vai ter uma moeda, você paga o meu e seu imposto. Ele foi, doidão, foi lá e pegou isso daí. Então, Jesus entendia os discípulos que estavam com ele. Pedro, para romper em fé, ele rompia, mas para permanecer no entendimento, no amor, Jesus escolheu João para compreender essas coisas. Você entendeu todo o ponto aqui? Amém? Então, ó, eu vou... Marquinhos, até que horas você vai? Até as 9? Até as 9. Tá bom. Então, nesse momento, a gente vai abrir agora para pergunta e resposta. Só ratificar aqui. Então, vocês vão me dar essa oportunidade de falar mais sobre Jesus. Tudo bem? Amém. Então, a gente vai aprender. E eu já vou falar para vocês. A gente vai desconstruir alguma coisa aqui para construir depois. Ah, tá gravando aqui. Perdão, gente. Tudo bem? Então, essa foi a nossa primeira aula falando sobre Jesus. Ele está em tudo, então não vai ser difícil encontrar ele. Ah, Beca, mas como eu encontro? Você tem que ter amor e desejo. A palavra diz que o eunuco um dia estava lendo, mas não entendeu o que estava lendo. Mas ele estava lá lendo, mesmo sem não entender. Ah, quantas vezes eu já li a palavra sem não entender? Eu caí numa palavra chamada circuncisão. Eu falei, mas que negócio é esse de circuncisão? E lia, e eu fui logo começar pelo Antigo Testamento. Eu não tinha alguém para falar. Começa pelos Evangelhos, por Mateus, que é mais fácil para você ler. Não, comecei logo pelo Pentateuco. Aqueles termos lá, tudo doido, antigo. Eu falei, rapaz, que negócio louco. Quando eu cheguei em Números, irmão, aí que eu desisti mesmo. Numerologia de não sei o que, desisti. Mas depois eu fui aprendendo, fui entendendo, fui colocando a minha vida no trilho, fui criando uma didática de estudar a palavra. E hoje eu amo estudar. Hoje eu invisto dinheiro nisso. Tem pessoas que eu já gastei mais de 700 contos numa Bíblia. E veio errado, eu tive que dar para o rapaz, que não veio certo. Eu queria King James atualizado e revisado, e veio outro. Aí o cara falou que queria essa, eu falei, então, eu semeei na vida dele. Então, o eunuco leu, insistiu, persistiu, perseverou. Deus viu. Sabe o que Deus fez? Mandou o Espírito Santo chamar Filipe. Filipe foi lá, encostou no carro e falou, você entende o que lê? Aí ele falou, como? Se não tem ninguém aqui, explique. Filipe explicou. Ele entendeu. Entendendo, ele viu uma água, falou, para essa carroça agora. Eu quero descer, eu quero me batizar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele, ninguém colocou uma faca no pescoço dele. Tudo que alguém fez foi fazer ele compreender um desejo que ele já estava buscando. Eu costumo dizer que na jornada do conhecimento você vai se encontrar com esses obstáculos. Esse obstáculo é para te deixar mais apaixonado ou te deixar frouxo de vez. Ou você mergulha fundo mesmo, ou você volta e fala, isso não é para mim não. Agora, se você ir, irmão, você vai viver tanta coisa com Jesus. Você vai experimentar tanta coisa de Jesus. Você vai acordar, Jesus vai te dar uma ministração nova, vai te dar um texto novo, vai te dar canção nova, vai te dar um jeito novo de liderar. Ele vai fazer coisas novas, porque ele ama fazer isso. Isso é o jeito dele agir, novo, fazer coisa nova. Tudo que você precisa ter a disposição para viver tudo isso. Então faça isso que o Senhor vai revelar coisas maravilhosas para você, que nem a NASA sabe, nem o Elon Musk sabe. Jesus vai revelar para você essas coisas. Amém? Alguém tem alguma pergunta referente a tudo que estudamos aqui? E tem, a hora
é agora de perguntar. Tem alguma pergunta referente à nossa matéria que estudamos, algum ponto que você queria levantar, debater? O pessoal que está nos acompanhando aí, se tiver também, manda aí que o Luiz está ativo aqui também, vocês que estão, mas aqui é gravado, né? É gravado. Manda aqui depois respondendo para você, ou na próxima você vem, né? Para aprender, porque o ambiente aqui é diferente de gravar, né? O ambiente, tem coisas que acontecem aqui no ambiente. Perguntas, irmã? Irmã, seu nome? Thaís, Thaís. só para ver se eu entendi certo. Você falou sobre embaixadores do céu. Você falava sobre a gente ou sobre Jesus? Embaixadores Isso. é o que o Senhor nos chamou para ser. Jesus veio, começou esse projeto aqui na Terra. Certo. Voltou, deixou a igreja para continuar esse projeto. Por isso que o Marquinhos até deu uma aula falando que a igreja não é o reino de Deus. A igreja faz parte do reino, mas ela não é o reino. O reino é muito maior do que a igreja. O que é a igreja? É uma organização. O que é o reino? O reino é uma essência. É o que você é. É sua identidade que é ativada em Cristo. Por isso que no reino de Deus não existe pessoa que fica doente. Não existe pessoa que fica passando necessidade. No reino de Deus ele acolhe tudo isso. Por isso que quando você é um cidadão do reino, você vê alguém assim, você ajuda. Você não pede para a instituição. Você não faz. Por isso que Jesus conta aquela parábola do bom samaritano. Perceba que ele usa duas figuras que é bem ativas no tempo. Ele usa o sacerdote e o levita. E o levita é bem próximo do sacerdote. Por isso que o levita repetiu as mesmas coisas que o sacerdote fez. Passou de largo, mas veio um bom samaritano que o povo tinha posso dizer, qual é a palavra, gente? Rixa? Rixa e preconceito. Preconceito sobre eles. Jesus usa logo isso para deixar o povo com aquela pulguinha na orelha. Veio um bom samaritano e de vez passar de lá, como o sacerdote, o levita fez, não, ele ajudou. Ele abraçou e ainda ele pagou a conta. O que é isso? Ele diz, esse foi o que manifestou a essência do reino de Deus. Porque a essência do reino de Deus assiste o próximo. Quem está próximo? Está aqui, eu vou ajudar esse aqui que está próximo. Não é o que faz parte do meu conjunto, do meu clérigo. É o meu próximo, eu vou ajudar. Ah, mas é um macumbeiro. É meu próximo, eu vou ajudar. O reino de Deus é isso. Somos embaixadores nessa perspectiva. Onde você coloca os seus pés, você vai levar o reino de Deus ali. Mais alguma pergunta? Amém? Então, Marquinhos. O Marquinhos vai encerrar aqui. E na terça-feira que vem, estaremos aqui de novo falando sobre Jesus. Eu vou seguir esse modelo. A gente lê um pouquinho aqui da apostila e dá uma chapada na escritura. Ó, irmã, mais um. Só mais uma. Você falou que Paulo era diferente dos discípulos. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para buscar isso, essa diferença? Você comentou algo sobre isso, só que eu acho que não conseguia anotar tudo. Tá. A diferença de Paulo para os discípulos, os 12 discípulos, era que Paulo ele teve um desejo a mais de conhecer Jesus, mais do que os 12 discípulos, juntos ainda. Por quê? Lá em Gálatas fala que ele ficou 3 anos no deserto. Tá? 3 anos. Existe uma cultura no povo judaico, por isso que você vai ver muito isso de 40 dias o povo ficar no deserto. Porque quando você fica 40 dias no deserto, você limpa a sua mente, você filtra só aquilo que você quer ouvir. Eu tenho um módulo que eu ensino sobre propósito, eu falo sobre isso. Você filtrar a voz do seu propósito, para você ouvir só isso. Você tirar o excesso e quanto excesso tem nesse tempo que a gente está vivendo. De celular, de informação. Então Paulo foi para o deserto, ficou 3 anos lá, orando igual um doido, para saber e conhecer de Jesus. Porque ele também era um estudioso que aprendeu aos pés de Gamaliel, mas não tinha compreendido Jesus ainda. Por isso que ele foi para o deserto. Compreendeu sobre Jesus. Depois que ele compreendeu, depois quando ele voltou a pregar, as pessoas começaram a ver Jesus nele. É por isso que lá em Atos, começa a falar de Jesus, gente, assim, o negócio vai indo. Ele se apresenta diante do rei Agripas e ele começa a testemunhar. E ele tinha acabado de tomar uma bela de uma surra. Ele começou a testemunhar, a contar o seu testemunho para o rei Agripas, e o rei Agripas falou, Paulo, por pouco, você não me tornou cristão. O que Paulo falou, ele não foi a sabedoria dele.
Foi a experiência que ele provou de Jesus. Isso cativou o rei Agrippa. Ele falou, pô, esse cara aí, isso não é droga não. Esse cara experimentou algo mesmo, porque o cara apanhou, tá todo arrebentado. Teve uma outra fase da vida de Paulo que ele tinha acabado de tomar uma surra, depois que todo mundo bateu nele, a multidão estava eufórica, ele pede a palavra, sobe e começa a testemunhar de novo, apontar o testemunho. Então, Paulo, a diferença de Paulo para os discípulos foi que Paulo teve um desejo e uma busca a mais de conhecer Jesus, e por ele ter, isso é na minha perspectiva, tá? Agora falando um pouco sobre mim, por ele ter um pouquinho de estudo mais do que os discípulos, ele pôde compreender as coisas melhor sobre Jesus, por isso que ele sistematizou. Paulo que sistematizou o cristianismo, que ensina Jesus, vamos imaginar, por módulo, deixando Jesus mais compreensivo com essas coisas. Por isso que Paulo ensinou sobre amor, mesmo não andando com Jesus. Por isso que Paulo também ensina sobre milagre, mesmo não presenciando nenhum milagre que Jesus fez. Ele entendeu tudo isso. Por isso que ele foi o único que falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O cara tem que ser muito doido ou ousado para falar isso. Porque o discípulo que andou, pensa, João, você vai falar, pô, Paulo, tá doidão? Eu colocava meu peito na cabeça de. Eu colocava minha cabeça no peito de Jesus, pô. Quem tinha que falar isso era eu. Por que você está falando isso? Os caras respeitavam Paulo. Porque os caras viram que Paulo provou algo com Jesus. Então, é possível eu e você provar também. Mesmo nesse século que estamos vendo, mesmo com essas redes sociais toda doida do jeito que está, mesmo com o ZT aí, dá para provar Jesus. Amém? Mais uma pergunta? Não? Ai, mano. A gente pode entender então que caminhar com Jesus é diferente do que viver Jesus. É isso que você disse agora. Viver com Jesus. Não entendi sua pergunta. A gente pode dizer então que caminhar com Jesus como os discípulos caminharam é diferente do que a gente viver com Jesus e viver Jesus. Isso, porque você pode andar com alguém. Por exemplo, eu sei do Neymar. Eu sei onde ele mora, eu sei da esposa dele, eu sei das filhas dele. Vamos imaginar que isso seja eu caminhar com ele, eu acompanhar ele na rede social. Mas isso não significa que eu sei qual é o desejo dele, qual é a missão dele, qual é a paixão que ele tem. Por isso que Jesus fala, quando ele voltar, as pessoas vão falar assim, eu tenho nome, expulsamos, fizemos isso e aquilo. E Jesus vai falar, sai fora, porque eu não os conheço. A palavra conhecer, ele significa de relacionamento, andar junto, caminhar junto. Por isso que quando Jesus dá aquele exemplo de você andar com um jugo igual, ele está falando sobre isso, você andar no mesmo passo que ele. Vai ter um momento que você vai andar, Jesus vai parar, só para ver se você vai sentir a falta dele e voltar. Agora, pode ser que você pregue muito bem sem ele, lidere muito bem sem ele, enche uma igreja sem ele. A pergunta é, será que você vai deixar tudo isso para voltar, para ter a presença dele? Aí que está o ponto. As pessoas não voltam, a pessoa vai ser acostumada a viver sem Jesus. Por isso que a carta da igreja de Laodiceia se refere ao período da última igreja, que Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato. Por quê? Porque já estava fora. Não estava mais dentro. E a igreja estava linda, bonita. Jesus fala, você tem que comprar coleira de mim. Vocês falam que está vestindo as melhores roupas, mas vocês estão pobres e nu. Eu estou vendo a tua nudez, porque não tem espiritualidade, não tem santidade. Então por isso que temos que entender isso e viver com Jesus. Experimentar Jesus. Viver coisa nova com Jesus. Respirar Jesus. E falar palavras bonitas para ele. Isso não é loucura. As pessoas que não vivem vão falar que é loucura. Mas você, irmão, você vai ver que você está contemplando ele. Amém? Mais alguma pergunta? Como é que ela está dando a hora que já ia. Bom, então eu acho que é isso, né? Deu para responder mais ou menos? Tá, então, Marquinhos, eu vou você agora. Obrigado pela audiência. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Aula fantástica, maravilhosa, que o nosso irmão Becano nos trouxe nessa noite. Muito feliz aqui por cada um de vocês, né? Nós sabemos da luta que cada um tem passado aí, a dificuldade, o trânsito para chegar nesse lugar, né? A gente fala, né? Oi? Meu Deus, como tá difícil. Mas eu falo algo, eu vou falar algo aqui que foi uma experiência minha e posso dar um conselho para cada um de nós.
desde que surgiu esse projeto. Não foi no meu coração, mas no coração de Deus para conosco. E não vem de hoje que eu venho tentando aí, né? É uma luta espiritual muito grande. Eu falo isso com convicção e sem medo de errar. Teve pessoas aqui que passaram situações, hoje já não está conosco. Porque desistiu. Alguma situação aconteceu que a pessoa parou no meio do caminho. Ou nem começou. Então eu falo para vocês, a gente está num propósito de 1 ano de aprofundamento da palavra de Deus. E se prepare. Ore bastante. Ore, mas ore muito. Ore muito, busque muito, porque a tendência é cada dia mais o mundo espiritual apertar. Outro dia eu conto um testemunho meu aí, como é que foi esse meu processo. Foi um crivo. Tá aqui a pastora aqui, ó. Ela viu um pouquinho da minha história. Então é um crivo. E eu falo para vocês, se preparem. Para eu começar esse projeto, já começou uma retaliação tão grande que vocês não têm nem ideia. Então, se prepare aí. E a respeito dessa nossa apostila, nós estamos falando de cristologia com pematologia. Realmente é um assunto bem sucinto. Os demais, a grade curricular dos demais cursos básicos é cristologia separado de pematologia. Mas por que ele está junto? Porque na grade curricular, geralmente dos cursos mais básicos, não tem escatologia. Nesse tem. Escatologia, irmão, vai muito além do que você lê Apocalipse. Você acha que escatologia é só ler Apocalipse? E se eu falar que escatologia tem Gênesis? Entendeu? Escatologia está em toda a Bíblia. E a gente às vezes nem percebe. É como a gente lê a Bíblia e acha que o Cristo não está em toda a Bíblia. E está, escatologia também. Então por isso que o pessoal achou interessante colocar escatologia. Mas, né, graças a Deus, nosso irmão Becão vai dar 4 aulas maravilhosas de cristologia. Irmão, se a gente for, dá para mais 4 aulas de primatologia também. E o negócio é bem bacana, são 2 assuntos, assim, 2 temas maravilhosos. Para quem gosta de dar aula, você pegar e dar aula, é maravilhoso. Então é isso, meus irmãos. Orem. E orem. Orem mais um pouquinho também. Amém? Vamos orar, pedir a Deus, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por esse momento ímpar, Senhor, que o Senhor nos concedeu nessa casa de oração, Senhor, meu Pai, Deus querido, que o Teu Espírito Santo ministrou, Senhor, através do Teu servo, essa aula maravilhosa, Senhor, meu Pai, e eu continuo pedindo, Senhor, meu Pai, em toda oração que eu estou neste lugar, que o Senhor nos dê sabedoria e abra o nosso entendimento para compreender os mistérios que estão nas entrelinhas da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, Deus querido, venha derramar o óleo da Tua unção sobre nossas cabeças, capacitá-los, cada um de nós, capacitar cada um de nós, Senhor, para ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Cada um de nós, Senhor, é um embaixador, um representante aqui do céu. Estamos aí, Senhor, nessa jornada, nessa caminhada, e nós sabemos, Senhor, que no mundo espiritual há um mover, há muita retaliação, há muito impedimento, Senhor, que inclusive já tirou alguns, Senhor, de estar aqui presente para aprender mais de Ti. Mas, Senhor, fortaleça aquele que está fraco. O Senhor fortaleça a fé e continue, Senhor, abençoando a cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.